Pavi, querido, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo à sua casa, Pavi. Ô, Pitoli, boa tarde para você, minha amiga, meu amigo que nos acompanha, né? Siga bem, caminhoneiro brasileiro. Estamos começando mais um sem mimimi, sem mamamá, mememé, momomó, mumumu. E vamos aqui descer a língua, porque o relho já descem demais na gente que é brasileiro, né? Descem o relho de todo jeito. É relho de baixo, de cima, do lado, é uma loucura, esse país é uma loucura. E, como você já bem disse, e bendito, louvado seja, só um joinha não dói, um joinha não dói, um joinha não dói, só um joinha, você curte, você comenta, você compartilha. Então, apertem os cintos, que o noticiário vai ser desnudado, vai ficar com as vergonhas de fora e os mamilinhos congelados. Bom, Pavi, começamos com a capa da nossa live de hoje, que é o assunto envolvendo Felipe Neto, que se posiciona contra líderes religiosos se envolverem com política. Na última semana, o influenciador digital Felipe Neto agitou as redes sociais ao expor a sua opinião sobre líderes religiosos se candidatarem a cargos políticos. No seu perfil do X, o antigo Twitter, o Felipe... Não posso classificá-lo como artista, né? Está aqui o artista, mas não vou classificá-lo dessa forma. O Felipe Neto defendeu que deveria existir uma lei que proibisse esse envolvimento de autoridades espirituais com a gestão pública. No post, Felipe Neto declarou que não é de acordo em misturar religião e política. Abre aspas. Sou a favor de uma lei que proíba líderes religiosos de se candidatarem a qualquer cargo político, fecha aspas, disparou Felipe Neto. A declaração do influenciador digital reflete um sentimento de frustração com a composição do atual Congresso Nacional, majoritariamente ocupado por representantes de espectros políticos conservadores e, segundo a reportagem, de extrema-direita. As recentes discussões das redes sociais revelam um clima de incerteza e apreensão no âmbito político, refletindo a complexidade do cenário atual e as dificuldades em prever os próximos passos no meio governamental. Felipe Neto, a notícia aqui, Pavi. Essa notícia, né, esse comentário do Felipe Neto, ele tem vários vetores. E se ele tem um sonho de não ver líderes espirituais na política, o meu sonho era não ver espíritos de porco no debate público. Mas, né, como a gente é a favor da liberdade de expressão, a gente tem que aguentar o espírito de porco. E eu não estou falando de espírito do palmeirense, estou usando a expressão, né, do Verdão. Não tem nada a ver com Verdão. É espírito de porco no significado chulo que essa expressão tem, porque chulos são os comentários desse sujeito que é intelectualmente chulo. Felipe Neto, ele joga uma mensagem dessa, né, no meio desse turbilhão do debate que o Brasil passa, que é a PL do aborto, que quer colocar um prazo máximo para o aborto, que é 22 semanas, 5 meses e meio, que é um prazo mais do que suficiente, um prazo que só pode ser colocado mesmo pelo Poder Legislativo, não pelo STF, como começou a fazer a ministra Rosa Weber. Eu ia dizer Rosa dos Ventos, mas ela está mais para a biruta de aeroporto, aquela decisão toda destrambelhada, como são, né, de ordem as decisões que essa ministra tomou ao longo da sua trajetória no Supremo Tribunal Federal, um tribunal que carece de legitimidade. Mas essa fala do Felipe Neto, ela vem nesse momento em que se dá destaque aos líderes religiosos que compõem o Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, e que são favoráveis ao aumento da pena para a mulher que aborta.
Aumento da pena para a mulher que aborta, mas sem, contudo, tirar a hipótese de não punição do aborto, nos casos do estupro, do risco à vida da gestante e do feto anencefálico. Então é uma legislação que não tira direito de ninguém. É uma legislação que dá mais previsibilidade à hipótese da não punibilidade do aborto, em especial no caso de estupro. Porque 5 meses e meio é tempo mais do que o suficiente para uma mulher, Deus nos livre, né? Imaginarmos uma tormenta dessa que é ser estuprado. Né? Eu não tenho capacidade de pensar, mas 5 meses e meio é tempo suficiente demais para que ela decida. Mas vem o Felipe Neto e traz esse debate do líder religioso na política. Então tem vários vetores que precisam ser analisados. O primeiro vetor é Felipe Neto falar uma barbaridade dessa. É possível? Não é possível? Vamos lá. Liberdade de expressão, liberdade de opinião. É possível que o Felipe Neto fale uma coisa dessa? Opa, claro que é. O debate público acomoda todas as opiniões, inclusive as de ódio. Porque um discurso de ódio também é opinião. Agora, se esse discurso de ódio configura um crime, isso é outra história. O discurso de ódio que configura crime é analisado dentro do devido processo legal para que diga se ele é criminoso ou não. Em sendo criminoso e sendo potencialmente criminoso, este comentário, esta opinião, destacadamente é retirada. E não é retirado o cidadão que a emite. Portanto, a liberdade de expressão, não é? Eu costumo dizer o seguinte, senhores, a liberdade de expressão é um direito fundamental que transforma os nossos ouvidinhos em pinico. A liberdade de expressão transforma os nossos ouvidos em pinico, mas ela não transforma a opinião, que é fezes ou urina, em algo válido, em chocolate. Então a gente, pela liberdade de expressão, ouve. A pessoa fala o que quer. Agora, não é porque ela falou o que quer que aquilo tem validade. Quando o Felipe Neto fala, contudo, existe um peso maior do que quando qualquer outro cidadão fala. Quando eu falo, por exemplo. Porque nesse processo que nós falamos ontem aqui no Sem Mimimi, da falta da legitimidade no STF, hoje nós temos uma falta de legitimidade nos argumentos. E essa falta de legitimidade no argumento, ela provém do momento em que o debate público ele foi deslocado de intelectuais públicos para o influenciador digital. O debate público, cuja tônica era dada pelos intelectuais públicos, você tinha a legitimidade acadêmica por detrás. A legitimidade da experiência, do conhecimento por detrás. Quando nós vemos pulular o fenômeno do influenciador digital, a legitimidade pela qualidade do argumento para a quantidade de seguidores já diz tudo. Você enterrou a relevância do argumento qualitativo para fazer resplandecer, vamos dizer assim, o argumento daquele que tem seguidores em quantidade. Logo, o Felipe Neto, com 17 milhões de seguidores nas suas redes sociais, ele passa a ter uma relevância no debate público maior. 46 milhões. Então é muito mais. Eu não sei por que eu falei 17 milhões. Mas o fato é esse.
a quantidade, então, passou a ser o fator da legitimidade dele. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, quem é aluno do Conservatório de Conhecimento vai ter aula hoje e o tema da aula vai ser o problema da legitimidade na ciência política. Mas vamos voltar para o Felipe Neto. Quando o Felipe Neto faz um comentário desse, ele provoca uma reação nessas milhões de pessoas que o seguem. Portanto, as opiniões dele merecem ser sempre analisadas. Por mais incapacitado academicamente que ele seja, por mais inútil em ciência política que ele seja, politicamente ele não é um inútil, porque ele define a quantidade de seguidores que ele tem, é capaz de definir uma eleição presidencial, por exemplo. Logo, essa fala do Felipe Neto, por mais irrelevância acadêmica, irrelevância jurídica, irrelevância científica que ele tem uma relevância prática muito grande. E quando nós analisamos essa fala dele, ele dá a entender que ele está dizendo algo que tem fundamento na doutrina da laicidade do Estado. O Estado é laico, portanto, deveria haver uma lei que proibisse líderes religiosos, líderes espirituais, de se candidatarem a cargos políticos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que ninguém vê, porque todo mundo dá destaque a esse aspecto positivo, como se ele soubesse, como se ele estivesse dizendo algo válido dentro da doutrina do Estado laico. Ora, se o Felipe Neto vem e diz que deveria haver uma lei no Brasil que proibisse um líder religioso de se candidatar e tomar posse num cargo político, eletivo ou de confiança, seria a fala do Felipe Neto uma fala a ponto de, com base no artigo 20 da lei do dever ser criminalizada? Porque vejam, senhores, o Felipe Neto não fala de líderes sindicais. O Felipe Neto não fala de influenciadores digitais. Ele não fala de lideranças da militância LGBT. Ele não fala de lideranças de qualquer militância que seja. Ele não fala de lideranças estudantis. Ele não fala de professores marxistas, porque, segundo a filosofia de Raymond Aron, grande filósofo francês do século XX, o marxismo, o comunismo, nada mais é do que uma forma de religião sem Deus. Portanto, quando ele faz esse recorte, eu poderia muito bem considerar que a fala dele foi racista, de que líderes religiosos não deveriam ser políticos. Se eu for me pautar pelo equívoco do pensamento que este youtuber, que não vale nada acadêmico e cientificamente, nem culturalmente, se eu pensar em cultura como erudição, não vale nada. Então não existe no Brasil esta ideia, precisa de paridade, não pode ter abuso. O abuso está na reeleição. Se vai se falar em igualdade, em paridade de armas na corrida eleitoral, a gente tem que abolir a reeleição. Agora, no caso do Felipe Neto, esta frase dele, no meu ponto de vista, como professor de direito, Pitoli, além de ser uma fala, o Felipe Neto defende a criação de uma lei que discrimine um líder religioso para que ele não possa concorrer. Agora, e o líder sindical? E o professor? E os influenciadores digitais?